Meu nome é Bruno Henrique Seilt, aqui da Ingot Investimentos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise nossa aqui no nosso canal. E não esquece, galera, segue lá no Instagram que todo dia a gente está postando alguma coisa interessante sobre mercado financeiro, sobre renda variável, renda fixa, qualquer coisa que seja. Fica ligado lá também. Então hoje vamos falar sobre Ambev. A gente trouxe uma análise um pouquinho mais detalhada sobre Ambev. Então, bora para minha tela. Então, começando, a Ambev é a maior cervejeira na América Latina em volume e é o quarto maior produtor de cerveja do mundo. A empresa produz, distribui e vende os seus produtos em conjunto com alguns outros produtos também da Pepisco no Brasil e também em alguns outros países aí da América Latina. A Ambev também é dona da maior cervejaria da Argentina, a Quimsa. A Ambev ela passou por muitas fusões, ela também adquiriu muitas outras empresas, mas basicamente lá no começo a Ambev ela foi criada através da fusão entre a Antártica e a Brahma em 1999. A data do IPO dela foi no dia 11 de setembro de 1999, quando ela ainda não tinha sido comprada pela Ambev. Dito isso, em 2013 ela foi fazer uma mudança na sua governança e acabou extinguindo todas as ações preferenciais e mantendo só as ações ordinárias. Então acabou que o ticker de Ambev era AMBV e mudou então para essa que a gente conhece hoje de ABEV3. A única que tem. O nível de governança que ela é listada é tradicional. Em 2013 eles tentaram fazer uma mudança para entrar no novo mercado, mas não aconteceu. Quanto à governança, o maior acionista controlador é Interbrew International BV. Ele possui hoje um free float de 27,93% das ações ordinárias e possui um tag-along de 80%. Hoje a Ambev é uma das maiores empresas do Brasil e hoje ela possui um valor de mercado de aproximadamente 263,8 bilhões de reais. O índice no Reclame Aqui é muito bom. Tem uma nota de 7,8. 1.206 das 1.272 reclamações que fizeram, a Ambev foi lá e respondeu, mostrando então uma preocupação muito grande que ela tem com sua clientela. Algumas fontes de receita da Ambev. Então, como a gente já sabe, ela tem um portfólio enorme de produtos onde a gente consegue falar de cerveja, chopp, bebida mista, refrigerante, energético, suco isotônico, chá e até água. Então nessa tela aqui tem mais ou menos um triângulo sobre os tipos de produtos, os tipos de cerveja que ela vende. Ela separa ali a cerveja dela em Value, em Core, que é o produto principal, em Premium. A gente consegue ver uma marca muito conhecida no Brasil como Skol, como Antártica, Brahma. E ali na marca Premium, a gente consegue ver alguns como Corona, Budweiser. Dito isso então, a gente até sempre que lê os relatórios da Ambev, ela fala muito desse portfólio de cerveja que ela tem, justamente porque ela está sempre tentando melhorar, ela está sempre tentando aumentar o mix de produtos e, claro, sem nunca deixar de mão o que mais vende, que obviamente é o core. Quem nunca foi numa festa e já comprou 3 Skol por 10 reais? Exatamente. Então aqui está um pequeno gráfico sobre a Ambev versus Ibovespa. Tem dois que eu quero mostrar que são muito interessantes. Esse daqui está vindo ali desde 2016. O Ibovespa está em laranja e o Ambev está em azul. A gente consegue ver o seguinte, a gente consegue ver que ele underperformou contra o Ibovespa. Agora, por que será? É uma empresa muito bem consolidada, ela dá um lucro bom, ela dá receita bom, porém ela ainda performou um pouco abaixo do Ibovespa nesse período. Agora, quando a gente pega desde a data do IPO, lá em 1999, ela performou muito mais que o Ibovespa. É importante lembrar que a Ambev, no seu processo aí, depois que ela foi listada, ela sofreu muitos agrupamentos. Quando você pega, por exemplo, 5 ações e transforma somente uma. Também acontece, a Ambev fez muito, ela acabou fazendo muitos desdobramentos, quando o preço dela acabou ficando um pouco esticado demais, ela acabou pegando uma ação e dividindo em 5. Então ela realizou bastante esse processo, se eu não me engano, cerca de umas 5, 6 vezes durante a sua vida como uma empresa pública listada no Ibovespa. Vamos lá para alguns principais indicadores de Ambev. Bom, primeiro, ela possui um PL de 26,1 vezes, que para uma empresa do tamanho dela, eu não acho ruim, eu acho algo até aceitável. É uma empresa muito grande, uma empresa que está lutando, está fazendo muito capex para poder estar expandindo a sua área de atuação, expandindo um pouco esse market share dela, que agora está um pouco ameaçada com a Heineken. Ela possui um preço sobre o valor patrimonial de 3 vezes, possui um ROI de 11,4 vezes, um dividend yield de 2,79%, o que daria mais ou menos 41 centavos por ação. Interessante que muitas carteiras recomendadas aí de análise de research no Brasil colocam a Ambev como uma ação
voltado para uma carteira de dividendos. E não é ruim, não é ruim. Inclusive, se a gente for olhar, quem comprou a Ambev aproximadamente 3, 4 anos atrás, hoje possui um yield on cost de algo em torno de 7,5%, que não é um dividendo ruim. Por quê? Porque eles compraram um preço mais barato e o dividendo da empresa continuou crescendo, certo? Então esse é o yield on cost. Eles possuem um payout de 86,4%, então 86,4% do lucro deles eles distribuem como dividendos. Eles possuem, e essa parte é invejável, uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,85%. O que significa isso? Significa que eles têm, que o EBITDA deles, francamente, não vai fazer nada com a dívida. Por quê? Porque eles praticamente não têm dívida. Eles não precisam ficar gerando EBITDA para poder pagar a dívida, porque a dívida líquida deles já é negativa. O que eles possuem em caixa já paga todas as contas que eles têm. Então, um pouco mais para frente, eu vou mostrar bem detalhado isso para ficar muito claro. O crescimento do EBITDA deles, aí nos últimos 5 anos, aqui desculpa, tá 3, foi de menos 1,85. Apesar de ser uma boa empresa, uma empresa muito grande, um baita conglomerado, eles tiveram um decréscimo no EBITDA, o que vem mostrando o que muitos investidores questionam, que seja uma desaceleração da empresa. Significa que sim, muitos estão falando que eles estão sentindo aí o baque, estão sentindo essa competição com a Heineken. Mesma coisa do lucro líquido, eles possuem aumento de receita, porém o lucro líquido nos últimos 5 anos é negativo. Não que o lucro líquido seja negativo, porém o crescimento dele é. O crescimento é negativo em menos 7,4%. Significa que eles estão lucrando normal, porém eles não estão conseguindo mais lucrar mais que o período anterior, mais que o ano anterior. O lucro está caindo um pouco. E não que seja muito, é pouca coisa. Menos 7,4%. Agora, sobre alguns destaques aí do terceiro trimestre. Assim como na análise de Azul é muito importante a gente ver o quanto que eles gastam de combustível, o quanto que é, da onde que está entrando essa receita, se é de passageiro, se é de carga. Uma característica muito importante desse setor alimentício, desse setor de bebidas, é o volume vendido em hectolitros, certo? Então é assim que a Ambev quantifica o quanto que ela vendeu de cerveja, de refrigerante, de chopp, seja lá o que é. Então nesse trimestre ele teve 42,4 milhões de hectolitros vendidos, o que é um aumento de mais de 12,16% no mesmo período do ano passado. Então, entrando aqui e estudando um pouco alguns destaques que eles liberaram ali no seu balanço, a gente consegue ver primeiramente a receita líquida. A receita líquida frente a 11 bilhões, quase 12 bilhões, em comparação com a receita líquida do terceiro trimestre do ano passado, que foi de aproximadamente 12 bilhões de reais, esse ano teve um aumento de 30%, 30,5%, que acabou totalizando um total de 15 milhões e 600 milhões de reais como receita total, a receita consolidada. É muito importante a gente ficar atento à Ambev, especialmente na hora que a gente for ler o balanço dela, porque a Ambev no balanço ela possui várias operações, possui operação no Brasil, na América Latina, no Canadá, na região do Caribe. Então eles separam tudo e no final eles consolidam tudo, que é isso que vocês estão vendo aqui na minha tela. Outro destaque então para esse release do terceiro trimestre de 2020 foi o lucro líquido. E vocês podem ver aqui que ele lucrou, ele teve um lucro mesmo do terceiro trimestre do ano passado de 2 bilhões 400 milhões de reais. E hoje foi mais ou menos a mesma coisa, subiu em 50 milhões de reais no lucro líquido no final, demonstrando um aumento de 2,2%. E como eu disse, como já é uma empresa muito grande, já está muito bem consolidada no Brasil e já tem alguns outros países da América Latina, a empresa está sentindo uma pequena dificuldade para continuar expandindo e aumentar a sua parcela e a sua fatia de market share, ainda mais com a concorrência da Heineken aí em toda a América Latina. E final, um destaque muito legal foi o EBITDA. O EBITDA no terceiro trimestre de 2019 totalizou 4 bilhões e 400 bilhões de reais. Enquanto esse ano a gente conseguiu ver uma geração de caixa. EBITDA a gente sabe que é o potencial que a empresa tem de gerar caixa. Ele pegou e demonstrou 5 bilhões de reais. E foi um aumento aí de 15%, que foi um crescimento de EBITDA muito bom. E aí, eu quero mostrar para vocês aqui no balanço, muita atenção, é muito interessante isso, como que a gente vê essa dívida líquida dele. Então, a primeira coisa para a gente olhar é ali, em ativo circulante. Tem caixa e equivalentes de caixa. Vamos olhar em 2020, que tem os dois, um é de 2019 e o outro é de 2020. E aplicações financeiras. E ali embaixo tem
patrimônio líquido e passivo, aí tem ali passivo circulante, e ali onde a gente grifou tem empréstimos e financiamentos. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quando você vê a palavra circulante, significa algo que vai entrar ou que vai sair no próximo ano, nesse período, nessa janela de um ano. Ativo é o que ela tem para receber, o que ela já tem. Passivo é o que tem para sair, é uma dívida. Então, como que a gente faz o cálculo da dívida líquida? O que é a dívida líquida? A gente pega tudo que ela tem de passivo no curto prazo. Na verdade, muita gente faz com o passivo, com a dívida bruta, que seria o passivo tanto do curto quanto do longo. Mas eu gosto de fazer só com o que ela tem ali no curto prazo, para ver se porventura tem algum problema, se no mesmo ano que teve o problema ela consegue quitar tudo, pagar tudo. Então, vamos olhar aqui as dívidas só nessa primeira parte, que é o passivo circulante, certo? Então, normalmente a gente olha ali empréstimos e financiamentos, que é o que ela tem para pagar um pouco mais urgente, o que ela precisa pagar. Ela tem ali, então, um passivo de empréstimos e financiamentos de 4 bilhões 318 milhões de reais, certo? E como que a gente faz o cálculo? A gente pega, então, esse passivo e a gente subtrai do passivo tudo que a empresa possui de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras, que é isso que está ali entre parênteses, que é 21 bilhões 660 milhões e 1 bilhão e 442 milhões de aplicações financeiras. Fazendo isso, você subtrai e você chega no valor final. Esse valor final que está ali, que está em amarelo, que está highlighted, é de 18 bilhões 785 milhões de reais. Isso é o que ela tem sobrando depois de pagar todas as suas dívidas. Lembrando que normalmente quando você lê um balanço, quando você vê um balanço patrimonial, o que está em parênteses é normalmente o que ela já tem negativo. Nesse caso, é um negativo bom, que é a dívida dela que está negativa. O que é uma dívida negativa? Não tem, está sobrando dinheiro. Pagou a dívida e ainda está sobrando dinheiro, certo? Então, tem ali um empréstimos e financiamentos. A gente está olhando, obviamente, de 2020, desse ano. Tem ali caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. E no final você vai ter ali a dívida líquida. Aqui, no caso da Ambev, deu uma dívida líquida negativa de curto prazo. Lembrando que se eu pegar os empréstimos e financiamentos do passivo não circulante e somar esses dois, eu tenho a dívida bruta e eu consigo ver quanto que ela tem de dívida, tanto no curto prazo quanto no prazo mais longo. Eu não gosto de pegar esse passivo circulante, esse passivo não circulante, justamente nesse caso onde eu estou olhando a dívida líquida, porque eu acho interessante a gente pegar num período um pouco menor, porque normalmente esses empréstimos e financiamentos, eles têm períodos de vencimento diferentes, então não tem como a gente saber quando que vai vencer. A gente consegue pegar, às vezes, um período como 5, 10 anos. Mas eu prefiro fazer um pouco mais curto, que para mim fica um pouco mais visível quanto que a empresa consegue pagar ou não as suas dívidas, certo? Então, algumas perspectivas aí da Ambev. Ela tá com um futuro bom? O que o pessoal anda falando de Ambev? No relatório dela, achei muito interessante algumas medidas que ela está tomando para ajudar os parceiros dela, que são, claro, bares e restaurantes e distribuidores. Então, ela está auxiliando muitos bares e restaurantes a reabrir, principalmente no Brasil e no Canadá. Eles estão fazendo uma pequena ajuda lá no Canadá aos bares e restaurantes, uma ajuda financeira, que chama Stella Artois Rally for Restaurants, que basicamente eles estão financiando os restaurantes, eles estão dando alguns descontos, ajudando a fazer alguns eventos, justamente para voltar aquela massa de cliente que estava antes da pandemia. Eles estão começando a desenvolver, em alguns lugares já desenvolveram e já lançaram alguns produtos de maior valor agregado, e alguns produtos que, ao meu ver, eles estão querendo conquistar ali o pessoal local, certo? E também, como a Ambev ela vem sofrendo, apesar de que não muito, com a concorrência também de algumas cervejarias artesanais, esses produtos que eu vou falar agora são algumas que elas estão criando justamente para combater eles, que são esses produtos de maior valor agregado, como BRO, lá no Piauí, como Magnífica, lá no Maranhão, Legítima, no Ceará e Nossa, no Pernambuco, que são as cervejas feitas, na maioria das vezes, com produtos locais, justamente para tentar catar esse pessoal um pouco mais que está falando, eu quero beber uma coisa um pouco mais artesanal, então eles estão tentando pegar esse público. Estão também fazendo isso, que é sempre, a Ambev sempre faz isso,
uma expansão de novos produtos, como a Fusion, que é um energético que ela está fazendo em parceria com alguns gamers, falando que é voltada para essa indústria gamer, para aumentar reflexo e tal na hora de jogar. Stella Artois Noir, que é uma bebida, sabe aquelas cervejas que eles falam que eles recomendam? Eu recomendo que você beba isso aqui um pouco mais quando você está comendo com carne, ou com peixe, ou com pasta. É esse tipo de bebida. É uma bebida um pouco mais com foco em alguns pratos específicos. Eles estão vendendo na Argentina, Presidente Golden Light na República Dominicana, e uma Bud Light que eu experimentei no Canadá, que eu achei muito interessante, tem um sabor muito peculiar e está estourando no Canadá, que é o Bud Light Strawberry Lemonade, estourando no Canadá. Eles também estão com algumas iniciativas de aplicativos, que eu acho muito interessante. Um exemplo é o Zé Delivery no Brasil, o App Bar na Argentina e o Comap na República Dominicana. Lembrando que o Zé Delivery é um aplicativo literalmente onde você pede a bebida através de um aplicativo. Você pede ali e a bebida chega na tua casa. E aí um dos nossos seguidores perguntou e pediu pra gente abordar isso aqui na nossa análise, que é o Drink Less But Better. E o que é isso? É um padrão de consumo que está mudando, que basicamente significa que o pessoal está bebendo um pouco menos cerveja, porém, ao mesmo tempo que estão bebendo um pouco menos de cerveja, eles estão pagando um pouco mais. Por que isso? Justamente porque eles estão procurando alguns produtos um pouco mais refinados, que seria como essas cervejas artesanais e essa linha um pouco mais premium aí da Ambev. Então acaba que eles estão procurando fazer esse desenvolvimento de produto um pouco mais, como eu falei, de valor agregado maior, artesanal, justamente para alcançar esse pessoal também que está bebendo menos, só que tem um pouquinho mais de dinheiro para gastar em alguma coisa um pouco mais sofisticada. E uma coisa interessante, uma perspectiva, até então, até o 9º mês desse ano, a Ambev já gastou 3 bilhões de reais, 298 milhões esse ano de capex. Foi o que eles já usaram para investir, seja em plantas, seja em expansão, seja em desenvolvimento de outros produtos, seja em desenvolvimento de algum refri, qualquer coisa, é investimento. E aí, vamos ver. A Ambev passa no nosso checklist? Então vamos falar sobre os lucros. Primeiro, a Ambev tem receita crescente, ela lucra, e lucra bem, 2 bilhões é um bom lucro, porém ela vem tendo uma queda muito pequena nos lucros, não está conseguindo segurar e levantar esse lucro. A gente pensa, mas se ela está tendo mais receita, por que não está lucrando mais? Então, às vezes tem algum problema operacional que está fazendo com que ela gaste um pouco ali, um pouco mais, e não consiga aproveitar essa receita maior para ter um lucro maior. Por isso que eu coloquei que ainda é positivo, só que é uma coisa para você ficar de olho. Quanto ao endividamento da Ambev, cara, é um endividamento baixíssimo, invejável. Ela possui mais caixa do que dívida. Ela possui, na verdade, o que a gente viu ali no seu balanço de patrimônio líquido, ela possui aproximadamente 18 bilhões a mais depois ela ter pagado todas as suas dívidas de curto prazo, e é que é algo muito raro da gente ver no mercado brasileiro. Agora, quanto à governança, em 2013 ela tentou mudar o nível de governança em que ela estava listada. Ela tentou sair do tradicional para o novo mercado. Não deu certo, mas isso mostra pra gente que o management tem uma preocupação de fazer essa mudança, então provavelmente eles vão tentar de novo no futuro e pode ser que se realize com sucesso dessa vez. Mais uma coisa muito legal de falar da equipe de management é sobre o know-how que eles têm em logística. Cara, se você for na Amazônia, numa tribo que tem 1000 pessoas, você vai encontrar uma latinha de escola, tá? Não talvez numa tribo de índio, mas numa cidadezinha talvez, você encontra. Eu tenho quase certeza que você vai encontrar, justamente porque eles conseguem penetrar lugares tão pequenos de uma forma tão boa, tão rápida para poder entregar os seus produtos, eles conseguem chegar lá. E isso é uma das maiores vantagens competitivas deles, que é a inteligência de logística que o time de management possui. Quanto à eficácia, eles possuem um ROE e uma margem líquida de 2 dígitos, de 11,4% e de 16,3% respectivamente, que não é ruim. Quanto a dividendos, muito bom, por isso que na maioria das vezes você consegue ver a Ambev ali na carteira recomendada de casa de research que eles fazem somente para dividendos, possui atualmente um dividend yield de 2,79%, porém se você tivesse comprado em 2016, 2017, hoje você teria um yield on cost de 7,54%, que é muito bom. E mais uma notícia boa para quem tem a Ambev, eles vão pagar, já anunciaram 1,8 bilhões em juros sobre capital próprio em dezembro. Então se você tem, cara, o ciclo infinito, recebe dividendos, compra a cerveja da Ambev, a empresa vai lucrar e o dinheiro vai acabar voltando para você. Infalível, cara. Bom, vamos lá para os prós e para os contras. Primeiro, eles possuem uma capilaridade de distribuição enorme, que é a maior vantagem competitiva que eles possuem, que é a sua inteligência logística.
Eles possuem um histórico de gestão muito eficiente, um endividamento baixíssimo, um portfólio, um mix de produtos muito variado. O que eu falei? É cerveja, é chopp, é água, tudo que você pensar que bebe, que vem água, eles fazem. Mas quanto aos contras, e eu acredito que isso é uma das maiores causas da Ambev estar perdendo um pouco o market share e não tá conseguindo performar tão bem quanto o Ibovespa, quanto performava antigamente, porque ela vem enfrentando uma forte concorrência no Brasil da Heineken. A Heineken ela entrou no Brasil vendendo o seu produto e hoje ela já conseguiu englobar em uma boa fatia de market share da venda de bebida alcoólica. E aos poucos ela vai aumentando. Então às vezes tem muita gente, muito analista, muito fundo, muitos investidores que estão um pouco de lado com a Ambev justamente porque eles estão preocupados aí com essa penetração da Heineken no Brasil. Outra coisa também que vem ocorrendo, mas não é tão acentuado como a Heineken, é as pequenas cervejarias que estão começando a vender cada vez mais seus produtos artesanais. E eu acredito que a Heineken passou a fazer essa estratégia de produtos locais, como a nossa, lá no Pernambuco, como esses outros produtos que estão vendendo lá no Ceará, justamente para poder tentar pegar esse pessoal regional, esse pessoal local, a comprar uma cerveja um pouquinho diferente, que seria mais ou menos uma artesanal ali para eles, certo? Essa foi a nossa análise de Ambev, espero que vocês tenham gostado. Por favor, a gente vai postar uma prévia no Instagram, deixa o like, curte, comenta, segue a gente aí, assina o nosso canal aqui no YouTube, porque sempre vamos colocar análise. Todo domingo ou todo sábado vamos colocar uma análise de uma empresa que vocês escolheram ali no Instagram, além de algum outro conteúdo que vai te ajudar muito nessa jornada sua como investidor. Tranquilo? Se você estiver vendo ali no Instagram, curte, comenta e valeu, tamo junto!